Já ouviu falar aquela famosa frase, você já não tem mais idade para isso? Pois é, aí que começa o etarismo. Mas você sabe o que significa esse termo? O etarismo é a discriminação, preconceito contra pessoas por conta da idade avançada. E é exatamente por isso que nós vamos falar hoje no programa. E para falar sobre esse assunto, vamos receber aqui no estúdio a psicóloga Rejane Soares, que vai nos esclarecer dúvidas sobre o tema. Oi, Rejane, bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos e vamos lá falar desse assunto tão frequente na nossa era moderna. É verdade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em um relatório feito no ano passado, estima-se que 1 em cada 2 pessoas pratica alguma atitude relacionada ao etarismo no mundo. Você pode começar explicando para a gente, Rejane, o que é o etarismo? O etarismo, ele também pode ser identificado como idadismo, ageísmo, são termos que se referem ao preconceito frente a uma pessoa idosa. Existe ainda um outro termo chamado gerontofobia, que é um medo exacerbado de envelhecer. E esse etarismo, esse preconceito, ele gera consequências muito ruins, consequências de segregação, de afastamento do convívio social. A pessoa idosa pode desencadear nela um sentimento de profunda exclusão, gerando inclusive ansiedade, depressão e até mesmo uma postura de cuidar pouco de si mesma, já que ela se considera desvalorizada na sociedade em que ela vive. Olha, a gente sabe quando a gente está sendo discriminado por conta da idade. Agora, como que a gente vai identificar que está sendo etarista? Porque parece que é uma coisa estrutural. Olha, a nossa sociedade, ela envelheceu muito rapidamente. Só para a gente ter noção, a França demorou 100 anos para duplicar a quantidade de idosos na população francesa. O Brasil demorou apenas 20 e poucos anos. Nossa, foi muito rápido. Então, o Brasil, ele envelheceu rapidamente e não se deu conta disso. O etarismo é discutido nos Estados Unidos desde a década de 60. Existem leis contra a discriminação da pessoa idosa na Europa e no Brasil a gente nem se dá conta disso. E muitas vezes nós utilizamos algumas frases que a gente nem percebe o nosso preconceito ou a nossa dificuldade de lidar com o envelhecimento. Por exemplo, quando a gente fala, às vezes até numa boa intenção, mas a gente fala, nossa, você está tão bem para a sua idade, como se aquela idade fosse necessariamente um motivo para a pessoa estar numa decadência do ciclo da vida. Mais de 65% da população brasileira, segundo uma pesquisa recente, associa o envelhecimento a algo negativo. Quando uma pessoa, por exemplo, diz que vai iniciar uma experiência nova, uma nova carreira, um novo curso de faculdade, um novo relacionamento afetivo, se ela tem uma idade mais avançada, é comum ouvir também os comentários, mas nessa idade... Tudo isso remete a esse preconceito, que muitas vezes a gente ainda não se deu conta de que a gente está realizando comportamentos com essa atitude preconceituosa. Tem um filme que se chama Alguém Tem que Ceder. Eu acho muito interessante esse filme porque o ator, no filme ele tem 63 anos e ele só namorava moças jovens. E conheceu a mãe de uma dessas moças e ele foi questionado, falou, mas você só namora jovens? Ele falou, não, porque nunca uma da minha idade chegou perto de mim, não falou comigo e tal. Enfim, essa senhora namorava o Keanu Reeves, aquele gato maravilhoso. E no final das contas, os dois ficaram juntos, os dois idosos. Eu tô contando isso pelo seguinte, que eu tenho uma amiga que disse assim, eu não gostei desse filme,
Por que você não gostou? Achei o filme maravilhoso. Ah, não, vi aqueles velhos beijando, coisa feia. Olha só o preconceito. Eu falei, eu não vi nada de feio. Achei lindo o amor nessa idade. A pessoa fala sem perceber. A gente não se dá conta, a gente cria alguns estereótipos frente ao envelhecimento. Nós temos tantas associações desfavoráveis ao envelhecimento. O envelhecimento está muito associado à decadência física, à fala poliqueixosa, a perdas de habilidade. E a gente precisa rever isso com urgência. Até porque nós estamos vivendo mais tempo e a gente precisa se ver no envelhecimento. Todo mundo. A humanidade ainda tem muita dificuldade de se apropriar mesmo dos ciclos da vida, inclusive no envelhecimento, inclusive se apropriar da longevidade, da possibilidade maior, da vulnerabilidade frente à morte. A gente fala muito pouco sobre isso no mundo, mas especificamente aqui no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Veja só, nas escolas. Nas escolas, se é Páscoa, as escolas usufruem dessa temática e leva, né, coelhinho da Páscoa e tudo lá. Se é Natal, se é festa junina, se é dia das crianças, se é dia do índio. Mas ninguém fala, por exemplo, do dia de finados. Não é trabalhado isso, trabalhar sobre pessoas que fizeram parte da sua família, que já se foram e que trouxeram para você a transcendência. A gente tem muita dificuldade de falar sobre o envelhecimento, de encarar o envelhecimento de uma forma mais positiva, como um ciclo da vida, de falar sobre morte, finitude. Então a gente tem muito ainda o que avançar. Ao contrário, no México, né? Eles comemoram o Dia dos Mortos. Rejane, quando uma pessoa... quais que são os cuidados que a gente deve ter para a gente não praticar esse etarismo? Como diz na Bíblia, orai e vigiai? Caminha por aí. Primeira coisa é reconhecer que ele existe. Segunda questão, entender a longevidade na sua heterogeneidade. A gente permite que cada criança seja única, que cada adolescente seja único, que cada adulto seja único. E a gente quer achar que idoso é tudo igual. E não é. A heterogeneidade faz parte do ser humano, do seu nascimento à sua morte. Então, a gente tem que contemplar a heterogeneidade, tirar os estereótipos. São necessárias, sim, campanhas de esclarecimento, trazer a temática desde lá das escolas. A mídia precisa tomar cuidado para não expor a figura, o personagem do idoso de uma maneira estereotipada, até chegar ao ponto realmente de também existirem leis que olhem para a discriminação contra a idade de uma forma realmente justa, que treine, né, que de alguma forma contribua para que a população se reveja nas suas atitudes de preconceito contra a idade. E você tem que pensar o seguinte, se você não ficar idoso, ruim para você, porque você vai antes, né? Não é mesmo? É mesmo. E olha, gente, vale para tudo, toda a sociedade, dentro de casa, né, nas nossas famílias. Muitas vezes a fala do idoso, ela não é devidamente contemplada, como se fosse assim, já não sabe de mais nada, então ela não é validada. Muitas vezes na sociedade comunitária as pessoas ficam muito intrigadas. Não, mas esse tanto de vaga para idoso em determinado lugar de estacionamento. Então, aquela vaga não é para o idoso, é para a sociedade que envelhece. Todo mundo, se Deus quiser, né, poderá usufruir daquilo ali. Dentro das empresas, contemplar a contratação de pessoas com mais idade. Muitas vezes as empresas promovem mais pessoas mais novas do que pessoas que já estão com uma idade mais avançada. Por que será que isso está acontecendo? Achar que o idoso não é capaz de atualizar o seu conhecimento, por que claro não? Que é. Olha, e outra coisa assim preocupante é quando um idoso... Eu tenho amigas todas da minha idade, mais ou menos. E uma delas disse uma vez, numa família que estava muita gente,
gente de fora, falou: pois é, eu tô querendo arrumar um namorado. Gente, os olhares para ela foram dos jovens. Tipo assim, debochado, tipo, uai, cai na real. Sabe? E eu falei, gente, qual o problema da pessoa querer namorar? Ela tem 74 anos e é linda. E aí, não é porque é linda, não. É porque ela quer e ela pode. ela quer, ela pode, ela deseja. A gente muitas vezes acha que com a determinada idade a pessoa se torna assexualizada. Ela perde o desejo sexual, o afetivo. E isso ainda mais para o público feminino. Às vezes, o homem, quando envelhece, tudo bem ele ter uma nova parceira, mas a mulher é como se ela tivesse que estacionar a vida afetiva, amorosa dela e, de forma alguma, desejar uma nova pessoa. A gente precisa rever esses conceitos que estão ultrapassados. Daí que vem a palavra, é um preconceito. A gente tem que reformular essa nova leitura frente à longevidade de toda a humanidade. Pessoal, tem uma frase do Arnaldo Antunes que eu acho ela formidável. Não há nada mais moderno do que envelhecer. É ótimo mesmo. E é com essa frase maravilhosa que a gente encerra essa entrevista. E nós vou pedir para que você volte na semana que vem com mais assuntos, porque eu tenho certeza que o telespectador está querendo fazer mais perguntas e tudo mais, e nós vamos deixar para a semana que vem. Bênçãos do Pai Eterno para você, Regiane. Muito obrigada, obrigada a todos, uma ótima semana para todos nós. E para você, idoso também, ó, levanta a cabeça.